Hoje nós terminamos a série de palestras Mergulhe. E nessa série de palestras você pode acessar nas várias mídias que temos para que você possa ter acesso às gravações. Mas essa série de palestras, o intuito era que, de alguma forma, você compreendesse a verdade bíblica, a verdade espiritual, a verdade concreta da vida real, inclusive, de que existe vida além da superfície. Obrigado, Paulo. Existe relacionamento com Deus além do passageiro, do efêmero ou daquilo que resolve o meu dia a dia. Tantas vezes somos levados a compreender o nosso relacionamento com Deus como um relacionamento comercial, como um relacionamento utilitário, como um relacionamento, digamos, pagão até, em que em momentos de grande necessidade eu posso ir até aquele que resolve e, como sabemos, ele é aquele que resolve, e resolve mesmo. Tantos milagres estão relatados nas Sagradas Escrituras, não somente nas Escrituras, mas quantos milagres temos vivido em nossas vidas. Se parássemos um tempo para relatar os milagres que Deus tem feito em nossas vidas, talvez só nesse último ano, nesses 7 meses que já se passaram, nós não teríamos mais nada que fazer hoje, além de relatar milagres. Portanto, Deus é, sim, este que resolve. Deus é sim esse que está interessado na nossa vida cotidiana. Entretanto, Deus não somente está interessado, e assim diz a sua palavra, mas Ele se envolve conosco em níveis de transformação. De não somente termos problemas resolvidos, mas de termos a vida, o caráter, os desejos, termos o nosso âmago transformado. E por isso o mergulho. Porque para termos o nosso âmago transformado, simplesmente ficarmos nos debatendo ou fazendo muito estardalhaço nas piscinas naturais que são formadas no raso, tantas vezes pode se transformar numa experiência frustrante. Eu não sei quantos de vocês já tentaram mergulhar com 2 palmos de água. É um tanto quanto frustrante mergulhar em 2 palmos de água. Portanto, o convite de mergulho é o convite de aprofundamento, de sairmos da visão e da experiência superficial, rasa, tantas vezes religiosa, tantas vezes ritualística e repetitiva por natureza, e passarmos a uma experiência de caminhada diária e profunda com Deus, nos rendendo a Ele como Senhor e permitindo que Ele seja o nosso oxigênio, visto que não respiramos debaixo d'água. Hoje, eu acredito que o mergulho se inicia. Porque nós vemos conversando através desses domingos, por esses domingos, sobre o mergulho. Nós falamos um pouco, alguns de nós nos comprometemos num domingo específico a mergulharmos, outros pulamos do lado deles e demos as mãos e dissemos: vou nadar contigo para te dar um pouco mais de segurança. Mas hoje eu gostaria que tivéssemos a experiência de realmente mergulharmos e mergulharmos diariamente. E para isso, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, no formato que você tiver, mas que você abrisse. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, verso
17. Nós leremos a partir do verso 17. Para contextualizar um pouquinho onde leremos, logo antes da experiência que Jesus tem com um jovem rico, ele está conversando com crianças. Ele tem crianças por todo lado. E você sabe que criança não tem muita cerimônia, né? A Pri sabe disso. Você pode tentar controlar crianças, né, Lídia? A gente pode tentar. Crianças podem ser até disciplinadas, mas crianças serão crianças. Crianças sabem ter experiências. Você já notou isso? Gente, criança se diverte tanto. Elas não estão presas a pré-determinações, a pré-conceitos, conceitos prévios, ou a tantas expectativas. Você já viu como criança parece que não tem expectativa? Ela faz de uma poça de lama o playground mais especial da face da terra. Lembrem disso enquanto estivermos lendo a experiência de Jesus com o jovem rico. Lembre que o jovem rico provavelmente viu as crianças brincando na poça de lama com Jesus. E logo depois dessa experiência acontece o que nós vamos ler. Quando Jesus ia saindo da experiência com as crianças, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E então o jovem declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Provavelmente como ele olhou para aquelas crianças com as quais tinha conversado logo antes. E disse Jesus: Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, ponto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ah, como Jesus falava, né? Com a mesma palavra, Jesus consegue bater em todos os ouvintes. Esse jovem rico se assemelha muito a todos nós. Não por ser rico, mas por ser humano. Tem algumas pessoas aqui na CV que dizem que o nosso problema é que nós sofremos de ser humanice. Esse jovem rico, esse homem rico, era humano. E, como eu vinha falando com as crianças, uma característica humana adulta é que
nós formamos expectativas e com grandes expectativas passamos por grandes frustrações e não vivemos o tempo presente. Repetirei para você. Seres humanos adultos têm expectativas para com tudo. E por termos expectativas, sofremos grandes frustrações e não vivemos o tempo presente. Vocês notaram a pergunta inicial desse jovem? Jesus vinha falando até mesmo para as crianças que das crianças era o reino de Deus, o reino dos céus. E que se nós não nos tornássemos como as crianças, nós não teríamos lugar nesse reino. E então chega um jovem preocupado, porque ele havia aprendido uma forma de se chegar ao reino dos céus. Tanto havia aprendido que ele experimentava, vivia exatamente o que lhe era ensinado. Eu não posso, e muito menos você pode, afirmar que aquele rico não cumpria os mandamentos. Você pode falar isso? Não, talvez você diga, não, mas homem nenhum consegue. Fale por você. Eu não consigo, muitas vezes. Mas a verdade é que aquele jovem rico chegou a Jesus perguntando como herdar o reino dos céus, e Jesus diz, você conhece os mandamentos, né? Você conhece. E a resposta dele, eu tenho cumprido tudo isso, eu faço, eu sou conhecedor da lei, eu consigo fazer essas coisas, eu tenho me esforçado, eu estou no caminho. E quando o jovem responde assim a Jesus, Marcos registra, e é o único evangelho que registra isso. Marcos registra, e Jesus amou aquele homem. Jesus se conectou a ele. Jesus talvez o tenha compreendido. Porque Jesus compreende gente. Um cego à beira do caminho e diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele para tudo e volta para falar com Bartimeu. Olha olho no olho, cura Bartimeu. Jesus entende de gente. Um leproso, traste da sociedade da época, chega a Jesus, pede para Jesus o curar e Jesus o toca e tocando o cura. Jesus entende de gente. Uma mulher envergonhada por sua situação, execrada da sociedade por ter um fluxo de sangue ininterrupto e por isso condenada a uma vida de exclusão da sociedade naquela época, toca em Jesus, Jesus para toda a procissão e diz, alguém me tocou, eu preciso saber quem essa pessoa é. Jesus entende de gente. Ele se relaciona com elas. Com esse jovem não é diferente. Mas o interessante desse jovem é que ele sabia como chegar lá. Ele já havia sido ensinado. Desde os 13 anos de idade, na verdade, desde os 13 não, desde a mais tenra infância, crianças da época de Jesus, ali na Judéia, os hebreus, os que participavam da vida no templo, todo aquele sistema sacerdotal, eles eram ensinados acerca da palavra, eram ensinados acerca da lei e dos profetas. Eles chegavam muitos a memorizar grandes trechos da palavra. E a parte da lei, eles eram obrigados a memorizar para o bar mitzvah, para que eles fossem reconhecidos como homens. E agora, já não mais adolescente, agora como homem, agora vivendo, esse jovem rico, certamente sabia como herdar a vida eterna, ele precisava viver aquela experiência com a lei. Mas depois de ver aquelas crianças no colo de Jesus, quero crer que aquele jovem ficou com uma pulga atrás da orelha. Como pode esse rabi ter as crianças subindo e descendo nele?
e depois dizer que eu preciso ser como elas? Eu vou conversar com ele, porque talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Aquele jovem provavelmente senta do lado de Jesus, porque Jesus estava sentado, como todo mestre, Jesus ensinava sentado. E pergunta: mestre, eu quero ir para o céu. E eu quero ter certeza que eu vou chegar lá. Como é que faz? Jesus responde: faz assim, ó. Você sabe como é que a lei que você estudou diz? Eu já faço isso, Senhor. Já está de boa. Estou aí. Beleza, falta uma coisa. Se livra das tralhas. Se livra das tralhas e me segue. E aí a coisa muda. Uma coisa interessante conosco, adultos, é que durante a vida nós acumulamos muitas tralhas. Não só riquezas materiais, e o texto trata especificamente de riquezas materiais, mas nós não acumulamos só riquezas materiais, nós acumulamos responsabilidades, nós acumulamos frustrações, nós acumulamos preocupações, ansiedades e tudo mais, e nós acumulamos essas tralhas, botamos nas mochilas e vivemos com essas tralhas, e vivemos numa expectativa, numa esperança enorme de que um dia Jesus voltará e nos livrará de toda essa tralha, não é assim? Nós acabamos de cantar isso. Se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés. Não é isso? A expectativa de muitos de nós é que um dia, tudo isso que a gente vive, toda essa experiência vai acabar. E então, naquele dia, no dia do Senhor, na parousia de Jesus Cristo, quando Ele voltar do céu, descer entre as nuvens, e Ele realmente trouxer o reino de Deus entre nós, naquele dia, a gente cita Apocalipse, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto nenhum, porque Deus enxugará a lágrima de todos, naquele dia. E essa é uma expectativa de muitos de nós. Se segura na cadeira, essa expectativa é superficial, é efêmera, fadada à frustração. Porque eu acredito que você não está pronto a ir ter com Jesus agora. Tá? Tá pronto? Eu não estou dizendo que a tua vida está arrumada, não. Não te preocupa, a cruz de Cristo arrumou tua vida 2000 anos atrás. Porque às vezes a pergunta é: você está pronto para ir para o reino dos céus agora? E você: cara, eu não sei se eu estou pronto, se ele chegar agora, talvez eu não vá. Você está garantido, meu irmão. Preocupa não. O sangue de Jesus Cristo tem poder para salvar qualquer pecador. Você é um deles? Diga assim: sou. Beleza, então você está no grupo. Agora, se você não é um pecador, eu digo, você está fora automaticamente. Beleza? Estamos juntos nisso? Beleza. Por que essa expectativa é fadada à frustração? Porque provavelmente hoje você não morre. Normalmente os pastores falam o contrário, né? O que é que você vai fazer se você morrer hoje? Provavelmente, e talvez Jesus queime a minha língua hoje, talvez ele volte, você morra e tudo mais. Né? Jesus tem dessas coisas. Faz parte do processo. Ele pode vir, ele virá, tá bom? Mas, se você continuar vivendo, provavelmente você vai chegar a alguns anos de vida e vai passar por mais expectativas, mais frustração, mais bagagem. Eu espero que você fique rico, prospere. Mas aí essas riquezas e essas prosperidades parece que vão caindo nas nossas costas e nós vamos continuando a andar. E parece que quanto mais a gente vive, mais difícil é de viver, não é verdade?
É verdade ou só sou eu que vivo assim? Não, sério, eu estou começando a me sentir mal. Sou só eu que sinto que parece que quanto mais a gente vive, mais pesado é para viver? Parece essa ser a experiência humana. Esse cara ainda era jovem, mas ele tinha muitas riquezas. E parece que essas riquezas eram pedras na mochila dele, porque parece que essas riquezas impediam de ele vislumbrar o reino dos céus. Porque parece que as coisas materiais têm uma tendência a nos fazer pensar que as coisas materiais são as únicas coisas que existem. Quantas vezes você já foi separado de relacionamentos humanos reais por coisas materiais? Já aconteceu com alguém? Alguém? Eu estou com mais do que 3 na plateia. Coisas materiais separando relacionamentos. Parece que não só posses, riquezas e tudo mais, mas parece que nós acumulamos bagagem e essa bagagem afeta a nossa experiência não somente com Deus, mas com os outros. E aí nós vivemos na expectativa de um milagre. O dia em que eu vou andar leve e eu não vou ter mais bagagem. Esse dia vai estar muito bom. Você vive assim? Eu acho que quase todos nós vivemos na esperança de que um dia eu não vou precisar abrir a pizzaria. Só esse dia eu não vou precisar fazer compras. Imagina eu não ter que mais fazer compras. Imagina um dia eu não ter que ir para o trabalho. Imagina, Lídia, você não precisar mexer mais em pé pirento. Ou imagina você, psicólogo, não precisar mais ouvir mazela dos outros. Ou imagina você, médico, não precisar mais lidar com a mãe dos outros. Ou imagina você, médico, não ter que lidar mais com a dor de alguém que você precisa dar a notícia que está com câncer. Imagina você, advogado, não precisar mais lidar com questões de família, ou de criminalidade, ou de corrupção. Parece que todos nós temos esperança que um dia nós vamos chegar lá. E esse cara tinha essa expectativa, e ele parece reconhecer que Jesus tem alguma coisa diferente. Ele chama Jesus de bom mestre, e Jesus o acusa, o denuncia, dizendo: você está me chamando de Deus? Ou é impressão minha? Porque só Deus é bom. É isso que você está falando? Que eu tenho a solução para a sua vida? E a resposta de Jesus confronta aquele jovem rico, como hoje deve confrontar as nossas vidas. Fique tranquilo, eu não vou dizer para você torrar sua grana e seguir Jesus. Não, fique tranquilo. Mas a palavra de Jesus, aquele jovem, acredito, pode revolucionar nossas vidas com relação às nossas expectativas e o nosso relacionamento com Deus através de Cristo. As palavras de Jesus podem ser o nosso mergulho da vida. Porque Jesus diz ao jovem: deixa a tua tralha e me segue. Parece que seguir Jesus é viver o reino dos céus. Só parece. Parece que ter uma experiência de vida diária, cotidiana com Jesus é viver o reino dos céus. Só parece. Porque parece que Jesus convida aquele jovem a viver o reino dos céus seguindo-o hoje. Não um dia, mas agora. Acho que vocês ouviram falar com as crianças sobre a expectativa gerada em férias. A expectativa gerada por viagens maravilhosas. Vocês sabem que eu sou casado com a Alessandra, né? A Alessandra é minha esposa, temos 4 filhos. Não pergunta pra gente como foi que a gente fez, que senão eu explico. Mas, logo que casamos, nós dois éramos imaturos no balde. Hoje meu sogro está aqui, ele pode balançar a cabeça e dizer: é verdade, eram imaturos e continuam sendo, talvez, mas beleza. Quando nós casamos, eu tinha 21, ela tinha 20. O pai dela teve que dar a carta de alforria para ela poder casar. E
fomos para a lua de mel. E imagina, dois imaturos, jovens, éramos virgens, não somos mais, nós éramos virgens. Assim, imagina, indo para... Oi? Indo para a lua de mel, toda aquela expectativa. Pense na lua de mel, se você não é casado, só sonhe. Pense naquela lua de mel. Aí a gente entra no avião e começa a experiência, a gente começa a brigar já. E aí a gente começa a discutir. Na primeira manhã, quando a gente acorda, eu acordo muito cedo e ela fica chateada porque eu acordei cedo. E aí ela quer dormir e eu fico chateado com ela porque ela fica só dormindo. Pô, como assim? A gente está na lua de mel, para que dormir? E aí começa. E aí parece que toda a nossa experiência de lua de mel foi uma experiência marcada por expectativa. Mas por que marcada por expectativa? Marcada por... Fala, frustração. É isso aí. E aí a expectativa da lua de mel foi vindo o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e graças a Deus, pela família, nós recebemos 2 luas de mel. Nós tivemos 2, primeiro uma viagem para a Argentina, depois um cruzeiro. Uau, maravilhoso. Grande expectativa e grande frustração, porque nós sempre estávamos pensando, cara, vai ser melhor. Vai ser top, vai ser maravilhoso. A gente só não conseguia se entender. Lua de mel? Bota um F no lugar de M. Mas foi legal. Foi legal. Porque a gente viu a vida real. Mas poderíamos ter tido uma lua de mel ainda melhor do que foi. Sabe como? Se nós estivéssemos simplesmente caminhado juntos, nós dois, num relacionamento íntimo e crescente, sem tantas expectativas, mas vivendo um com o outro. E andando. Vendo as coisas, mas as coisas, detalhe. Na lua de mel você não está muito preocupado com as coisas. Na lua de mel você não está preocupado se você está num barco ou num navio. Sabe por quê? Eu não estou falando sobre sexualidade, não. Eu estou falando porque finalmente você está com a pessoa que você sonhou estar o resto das suas vidas. Não é? Não foi por isso que você casou? Finalmente você está dormindo na mesma cama. Você está acordando com bafo. Ou você está acordando do lado da pessoa. Finalmente você está ali. As expectativas acabaram. Não é? A expectativa não é o casamento. Finalmente você, para o resto da vida, vai estar com aquela pessoa, construindo a vida juntos e caminhando juntos, e vem a tralha e acaba com isso. Porque com a tralha não dá para você ter relacionamento com ninguém, porque você tem mais bagagem do que você consegue carregar. E para você poder ter uma lua de mel boa, você tem que pegar a tralha, deixar do lado, não leva nem máquina fotográfica, porque atrapalha a máquina fotográfica, vai por mim. Vai só os dois. E só precisa dos dois. Não se perca na analogia, mas volta para Jesus. Tantas vezes ficamos na expectativa de que depois vai ser melhor. Um dia eu vou chegar no reino dos céus, e nós perdemos uma vida inteira de relacionamento com Deus, esperando que um dia Ele faça um milagre em nós, e nós jamais vivemos uma experiência concreta e de imersão total nele, porque temos a expectativa que um dia vamos para o reino dos céus. E perdemos de viver todos os dias ao lado dele, seguindo a ele, vivendo as experiências reais, cotidianas de imersão nele. Possíveis aqui e agora, porque o reino de Deus já chegou. Esperamos o céu e deixamos de viver a vida com ele. Esperamos o céu e temos tralha demais. E não largamos as tralhas, porque talvez ele não seja o suficiente. Não deixamos de lado aquilo onde nossa confiança está,
Porque talvez, só talvez, a segurança não esteja nele. A segurança às vezes é na nossa religiosidade, às vezes é nos relacionamentos que nos circundam, às vezes é sim em riquezas, às vezes é na nossa intelectualidade, às vezes é tanta coisa, às vezes é no que ouvimos quando crianças, às vezes é nas certezas que a cultura nos dá. Que tal respondermos diferente do que o jovem rico respondeu naquela manhã, naquela tarde? E que tal sermos só como crianças? Que tal? Sabe o que aconteceu com as crianças? As crianças chegaram em Jesus, estavam tendo um tempo maravilhoso com Jesus, e os discípulos dizendo, não, vai embora, pô, aqui não é para se divertir, não. Sai. Aqui é um negócio sério. Aqui a gente está ensinando a palavra. Aqui a gente está falando do reino de Deus. Afasta aí, porque o mestre não vai perder tempo com vocês. Aí Jesus disse, para de palhaçada. Deixa as crianças virem. Porque delas é o reino dos céus. E se vocês não se tornarem como elas, vocês não verão o reino dos céus. Aí às vezes a gente tenta complicar as coisas simples que Jesus fala. Se vocês não experimentarem um relacionamento, o que elas experimentam comigo, do jeito que elas experimentam, sem as tralhas e simplesmente gozando da vida comigo, deixando que vivam comigo, em mim, imersos em mim, vocês não vão ter parte no reino dos céus. Quando Jesus convida aquele jovem a vender as suas coisas, dar aos pobres e depois segui-lo, Jesus não está fazendo uma afirmação filosófico-social, dizendo, dê tudo para o PT, resolva o problema dos pobres e aí me siga. Não, muito menos ele estava falando o contrário. Acumule riquezas, seja do PSDB. Não, também não. Não é nada político-social que Jesus está falando ali. Sério mesmo, tem lugares que Jesus faz isso. Tem muitos lugares que Jesus fala coisas sociais, políticas e de contestação do sistema. Sabe o que Jesus fala para aquele jovem? Meu jovem, você já está vivendo a vida reta. Poxa, que legal, você está vivendo a vida reta. Então faz o seguinte, se livra da tralha e experimenta um relacionamento comigo. Porque a única coisa que eu quero é um relacionamento. Quero lembrar vocês o que é relatado por Paulo em Coríntios. Paulo relata em Coríntios que Deus em Cristo fez de Cristo pecado para que nós tivéssemos reconciliação com Ele. Sabe o que é reconciliação? Reconciliação é um relacionamento quebrado que é restaurado. Reconciliação é uma lua de mel que dá certo. Reconciliação é vida um com o outro, vivendo. Reconciliação não é expectativa de um dia ir para o céu, somente. Reconciliação é aqui, agora. É por isso que as comunidades cristãs há 2000 anos celebram Eucaristia, comunhão ou ceia do Senhor. Vocês lembram o que aconteceu naquela noite? Aquela noite em que Jesus celebra uma ceia noturna normal, pré-pascal. Mais pré-pascal do que os discípulos podiam imaginar. É uma experiência quase que de despedida. Não de quebra de relacionamento, mas de despedida. E Jesus afirmava, este aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue. E vocês comendo dessas coisas, vocês têm comunhão comigo e vão celebrar a comunhão comigo até que eu volte. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu vou ali, mas eu vou continuar em vocês. Então, só para que vocês lembrem que eu estou com vocês e celebrem isso, comam do pão e bebam do cálice, lembrando de que nós tivemos e temos comunhão. Sabe o que é comunhão? Viver com.
até que um dia nós participemos de novo assim, quando estivermos juntos, fisicamente talvez. Portanto, que tal deixar as tralhas de lado? Que tal pegar as coisas que vocês vêm acumulando, que você vem acumulando, talvez as riquezas. Acredito que a grande maioria de nós somos ricos. Olhe para o resto da sociedade mundial. Você é rico. Que tal pegar isso e colocar aqui? Deixar um pouquinho de lado as frustrações, as expectativas, os rituais, as coisas talvez afastam você de um relacionamento real e vivo com Deus. Os conceitos sobre quem você é, como você opera e aquilo que dá. Sabe, porque tem coisa que a gente mete na cabeça que é o que dá. Não tem coisa melhor não, isso aqui é igual Pepsi, né? Você pede Coca-Cola, o cara diz, só tem Pepsi, ele tá bom. Não é verdade? A propaganda deles é essa. Às vezes a gente vive uma vida Pepsi, porque a gente se acostumou com a cultura dizendo, é o que dá, né? A gente faz isso com quem somos, como pensamos, como desejamos, as nossas expectativas com Deus. Às vezes passamos por coisas na vida que nos machucaram lá atrás e a gente passa a acreditar que isso aqui é o que dá. É só, isso aqui. E sempre na expectativa de que um dia o céu se abrirá e Jesus voltará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso dá para viver hoje, aqui e agora. Não é experiência de céu, eu não sei como será. Eu só posso imaginar. Mas a vida com Deus, lado a lado com Ele, imerso nele, é possível, é real e é o convite de Jesus àquele jovem. Vai, vende tudo que você tem. Dá para quem precisa, porque parece que você não precisa tanto. E me segue. Porque o objetivo é estar com Ele. O objetivo é relacionamento. O objetivo não é o final da história. O objetivo é a história. Você tem uma história com Ele? Você tem um relacionamento real com Jesus? Você o conhece? Ou a sua expectativa é só que um dia você vai estar com Ele no céu? Você pode viver hoje com Ele. Se vive hoje com Ele, caminhando com Ele, vivendo de acordo com a sua vontade, tendo-o como Senhor de sua vida, imergindo na realidade do reino que já está entre nós. Eu sei que às vezes parece linguagem codificada, parece senha. Você está no reino de Deus? Estou também, beleza. Parece que é um negócio meio que subversivo, debaixo dos panos. Mas a realidade é que faz 2000 anos que o reino de Deus está entre nós, e pessoas começam a viver entre Ele, e nele, e para Ele, e começam a ter as suas vidas transformadas, não pela expectativa, mas pela realidade de vida com Deus. Provavelmente você está sentado do lado de um pecador, inveterado. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado. Provavelmente você está sentado do lado de uma pessoa que caminha com Cristo. E que assim como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela confiança que tenho nele.
Isso é viver com Ele. É viver com Ele enquanto cozinha. É viver com Ele enquanto as expectativas são frustradas. Até na lua de mel. Viver com Ele é talvez viver na expectativa frustrada de não ter uma lua de mel. Porque não se tem um esposo ou uma esposa. Viver solteiro é uma vida, às vezes, complicada pelas expectativas que a sociedade coloca sobre nós solteiros. Viver com Cristo é viver apesar dessa expectativa, com Ele. Viver numa contracultura do reino de Deus é uma vida, muitas vezes, de frustração. Bem-vindo ao Brasil. De frustração de eu vivo por princípios que não se coadunam com os princípios com os quais eu convivo todos os dias. Mas a minha experiência com Deus sobrepuja, transborda muito mais do que as experiências de corrupção do dia a dia. Por isso, eu vivo com Ele. O convite hoje é não só um convite à mesa, porque aqui na Comunidade Viva nós não encaramos a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, ou o momento de comunhão, como um ritual. Nós encaramos isso como um movimento de comunidade, por isso comunional ou de comunhão. O que nós celebramos quando quebramos o pão, comemos do pão e bebemos do cálice do suco de uva, é a experiência de juntos como comunidade, como corpo, experimentarmos simbolicamente a comunhão que, de forma prática, temos com Cristo. É mais ou menos assim. Sabe quando você não entende alguma coisa e alguém precisa desenhar para você o que é aquilo, porque você não consegue entender? A ceia do Senhor é o desenho de Jesus Cristo acerca da vida dele em nós, acerca da experiência com Ele, acerca da vida com Ele, acerca de segui-lo. É um desenho explicativo de como funciona a nossa vida nele e a vida dele em nós, diária. Por isso que é interessante que os elementos que Jesus utilizou e que depois Paulo retoma na sua carta, é justamente o pão, uma comida diária e acessível a todos, e o vinho na época, acessível a todos, e talvez a única bebida, senão a água, que fosse diariamente presente na vida dos judeus. E todos os dias sentava-se à mesa, quebrava-se o pão e tomava-se do cálice, como você toma café, pão com manteiga. E então, todos os dias, como algo, como parte da vida, como a caminhada que temos com pessoas de carne e osso do nosso lado andando, tinha-se a lembrança de que Jesus não somente está entre nós, mas Ele está em nós, Ele está em mim, Ele vive em mim e eu vivo nele. Nós vivemos nisso que hoje chamamos de reino de Deus, porque Jesus é o Senhor, eu sou o seu servo e eu vivo nessa realidade. O convite de Jesus àquele jovem rico era exatamente isso. Você quer viver o reino de Deus? Você quer viver o reino dos céus? Você pode viver agora. Se livra da tua tralha e segue o bando, porque a gente está andando junto. Isso aqui é o reino dos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa esperar para viver o reino de Deus quando você bater as botas. Você não precisa esperar para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus quando um dia você não mais vida como você conhece tiver. Você pode experimentar isso hoje. Você experimenta isso hoje quando o seu relacionamento com Jesus é o relacionamento servo-senhor. Ele senhor, você servo. Diário, cotidiano, em tudo. Todas as áreas. Olha para mim. Olha para mim, por favor, olha para mim.
Eu não acho que Jesus está preocupado com os problemas, os dilemas, as frustrações e as expectativas que você tem. Mas eu acho que Jesus tem toda a expectativa de ter um relacionamento com você, de Senhor e de servo. Portanto, aqueles papos de, não, sabe, deixa eu só tratar daquilo ali e eu vou tratar disso, eu ainda não posso. Deixa eu abrir esse parêntese aqui, talvez eu fale para você hoje. Talvez você diga, não, pô, minha vida não está direita não, tu não está entendendo isso. A minha vida não está direita, eu não sou como esse jovem rico que já cumpre tudo bonitinho, sabe, tudo organizado. Eu não sou como você não, Winston. Sabe, você com tudo organizadinho, serve a Deus bonitinho e tal. Não, tu não sabes quem eu sou. Tu não sabes os desejos que eu tenho, a identidade que eu tenho, tu não sabes os vícios que eu tenho, tu não sabes da minha vida. Eu não sou como o jovem rico. Sabe o checklist de não adulterarás, não furtarás, não terás falso testemunho? Cara, é fail. Sabe, os cheques são raros. O que eu estou dizendo a você é que creio, pelo que nós lemos na palavra, que a preocupação de Jesus não é onde você fail. Mas a expectativa dele é que você esteja em comunhão com ele. Porque aí, talvez, você possa começar a caminhar com o Senhor e experimentar o reino dos céus. Em comunhão. Alguns de vocês têm falado, não sabe por que eu não me agrego de verdade ao grupo chamado Comunidade Viva? Eu não faço isso porque eu sou ou eu vivo X, Y ou Z. Eu não estou dizendo que está legal você viver X, Y e Z. O que eu estou dizendo é, como é que você espera viver o reino dos céus não estando em comunhão? Eu não digo só a CV, eu digo qualquer corpo, qualquer igreja local, bíblica, coerente, séria. Alguns de vocês dizem até mesmo com relação ao evangelho, não, eu ainda não tenho a vida correta para viver como esses caras aí, mas um dia eu ajeito minha vida e aí eu ando, legal. Você vê como a gente tem tanta bagagem? E o convite de Jesus é, cara, beleza, eu entendo todas as tuas desculpas, tu é rico, legal, tu é rico. Beleza, tu tens alguns conceitos na tua cabeça, tu tens alguns vícios, tu és quebrado, legal. Que tal pegar essa bagagem, colocar de lado e segue? Vai ter tempestade, vai ter dificuldade, você vai se frustrar, você vai ter dias que você tem certeza que o cão existe. E mesmo assim, eu estarei contigo. O convite hoje é a nós vivermos isso. Portanto, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, tem um relacionamento com Ele, ou talvez hoje tenha começado a se abrir ao relacionamento e a dizer, sabe de uma coisa? Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou colocar a bagagem de lado. Estou cansado de carregar isso aí. Ser rico é complicado, sabia? Talvez você esteja pensando, cara, um dia eu quero ser rico. Ser rico é difícil. É bagagem para dedéu. Talvez por isso Jesus diga, é difícil entrar. Porque gente com bagagem é difícil entrar. Talvez você seja rico de desgraça. Coloca as desgraças de lado. Talvez você seja rico de frustração. Bota a frustração aqui. Talvez você seja rico de erros constantes, repetitivos. Que tal você dizer, sabe uma coisa? Eu vou tentar algo novo. Eu vou botar de lado e hoje eu vou estabelecer Jesus como meu Senhor e esse vai ser o norte do meu relacionamento com Ele. Ele será o Senhor e eu serei o servo dEle. É assim que eu vou viver agora. Esse é o convite de Jesus de deixa aí a tua tralha e me segue. E esse é o convite de hoje. Deixa a tua tralha,
segue Jesus. Seguir a Jesus é: torne o Senhor da sua vida. Torne-se servo dele. Afasta o passageiro, coloca ele no motorista. Isso é ter comunhão com ele. Isso é estar imerso nele. É sobre isso, acredito eu, que o autor da música Oceano afirma quando ele diz que o desejo dele é estar mais profundo no mistério do relacionamento com Deus. E o convite de hoje é que, se essa é a realidade que você vive, que você coma do pão e beba do cálice, porque esse é o retrato, esse é o desenho que Jesus nos deu para ilustrar o relacionamento dele conosco e nosso com ele. Quando bebemos o cálice e comemos o pão continua pão, nunca vai mudar. O corpo de Cristo não está aqui. O sangue de Cristo não está nessas taças. Isso é um símbolo, mas um símbolo de uma realidade tão profunda. Uma realidade de comunhão com Cristo. Uma realidade de vida nele, uma realidade de segui-lo. Se Jesus é seu Senhor, eu gostaria de convidar você a participar. Se hoje você disse, é isso que eu vou viver, eu gostaria de chamá-lo a participar. Se Jesus é seu Senhor, se você é servo dele, a mesa é do seu Senhor. Sirva-se. A forma como vamos fazer, visto que somos tantos, para organizarmos de alguma forma, é que você descerá, começando pelos mais distantes, então aqueles que estão mais lá atrás vão descer aqui pela minha esquerda, sua direita. Vão pegar um cálice, pegar um pão, ou um pedacinho de pão, e vão subir para o seu lugar. E assim nós vamos fazer esse ciclo, tá? Você vai pegar e vai seguir. Se Jesus Cristo é seu Senhor. Aqui não há para ninguém para julgar o outro. Tem alguns de nós que continuamos com a tralha nas costas. Alguns de nós não estamos prontos ou desejosos de seguir a Jesus como Senhor de nossas vidas. Se esse é seu caso, eu queria desafiá-lo e convidá-lo a permanecer caminhando conosco. Porque talvez nós por um tempo possamos carregar a tralha com você. Mas eventualmente o desafio que fazemos a você é que você pegue essa tralha, coloque aos pés da cruz e siga Cristo. Porque Ele é o objetivo. Se você é servo do Senhor Jesus Cristo, a mesa é sua. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado
por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me nas águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei. eu sou Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu não tenho certeza que se talvez você tenha evitado descer e tomar um cálice e pegar um pedaço de pão. Porque tantas vezes somos, no afã de acertarmos, somos levados a ensinar às nossas congregações que essa mesa é uma mesa para homens e mulheres irrepreensíveis que cumprem os mandamentos.
enquanto esta mesa é uma mesa do Cordeiro que morreu por aqueles que não conseguem cumprir os mandamentos. Isso não é complacência com o erro. Isso não é um atestado de derrota. Isso é vida. Porque a vida que não encontramos na lei, encontramos em Cristo. A liberdade que não encontramos na lei, a liberdade do pecado, encontramos em Cristo. A identidade que não conseguimos ver na lei, encontramos em Cristo. A comunhão que não temos com a lei, nós temos em Cristo. Por isso, o convite é a este desenho, a essa ilustração, a este símbolo, que, com as palavras do próprio Cristo, simbolizam o cálice da nova aliança, uma aliança feita pelo sangue e pelo corpo de Cristo quebrado e derramado por nós, que na cruz levou sobre si os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, e nos fez, aqueles que estávamos longe e nem éramos povo, nos fez povo, não por uma aliança que foi entregue num monte em tábuas com 10 mandamentos, mas num outro monte com sim tábuas, mas que crucificaram Cristo. E pelo seu sangue, hoje, temos comunhão com Deus. O corpo que foi quebrado por nós. Esse é o desenho que remete a uma realidade. Qual realidade? De que podemos e temos, através de Cristo, comunhão com Deus. Relacionamento. Podemos estar imersos nele, porque nele existimos, nele vivemos, nele operamos, porque estamos, se em Cristo, no reino de Deus. Quando participamos do pão e do cálice, estamos anunciando a comunhão que temos com Cristo e que continuaremos a ter, inclusive quando estivermos diante dele, e não estamos somente esperando que um dia possamos ter isso diante dele, nós continuaremos a ter. A continuidade de nossa vida aqui e agora e a vida com ele. Não somos um povo na expectativa de que um dia teremos um lugar no céu. Somos o povo na expectativa de que diariamente temos comunhão com Deus. E um dia, sim, continuaremos com Ele. Portanto, eu convido você a, talvez depois de um tempo de reflexão, talvez um tempo de oração. Aí você e você mesmo. Você coma do pão e beba do cálice. Assim, participando desse belo desenho que Cristo deixou para nos remeter à comunhão que temos com Ele. Que isso seja a realidade de nossas vidas diárias. Comunhão, imersão total nele. Participe.
mesma forma que nós tomamos os cálices, você pode descer também daí de trás onde você está, trazer o seu cálice aqui para frente, para que sejamos bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado e possamos usá-los novamente. Então você pode, enquanto nós cantamos, eu não sei se oceanos ou se a ti bendirei para sempre, uma das duas, nós faremos isso e nós estaremos então despedidos, com a certeza de que vivemos o reino de Deus hoje e podemos continuar a vivê-lo. Se nós descermos dessa forma, saindo lá de trás e vindo à esquerda e subindo, nós não vamos ter engarrafamento e será mais fácil. Deus abençoe vocês, até semana que vem.